Sejam todos muito bem-vindos, me chamo Bibiana Falcão e esse é mais um vídeo no canal Roda a Vinheta. E aí, meu povo? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre motoclube, sobre motociclismo, em que ano que foi feita a primeira moto aqui no Brasil, a primeira moto que foi feita fora do Brasil, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E vamos começar falando sobre a diferença de motoqueiro e motociclista. Muita gente se confunde ainda em relação a isso e eu preciso esclarecer essa dúvida porque tem diferença sim. Gente, motoqueiro utiliza a sua moto para trabalho, quase sempre de baixa cilindrada. Então, tenha esse cuidado. E o motociclista, ele já tem a sua moto mais para lazer, como um hobby, né? Então tem essa diferença. Então quando você for se referir a uma pessoa que utiliza a moto, saiba para o que ela utiliza a moto para poder chamá-la da forma correta, beleza? Muita gente me pergunta em relação a essa diferença e eu precisava trazer e começar o vídeo falando sobre isso. Bom, vamos falar agora sobre a primeira moto, né? Que, cara, a história é fantástica. Se eu for falar toda a história, eu vou ficar uns 5, 6, uns 10 vídeos, se duvidar, falando sobre isso. Então, vou falar resumidamente, mas pra você que tá olhando o vídeo, também ficar sabendo. Se um dia eu te perguntar, você já sabe. A primeira moto foi criada por um estadunidense em 1868. Era uma bicicleta com motor, porém, aquele detalhe, motor a vapor. Olha a criação do cara na década de 1868. Estamos falando de um tempo muito atrás, que pra época era uma evolução fantástica, né? E aqui no Brasil, a gente também teve a primeira moto que foi criada aqui no Brasil, que foi criada pela nossa queridíssima Yamaha, que vocês sabem que eu tenho uma viraga e sou apaixonada, né? A Yamaha é tudo de bom. Gente, foi em 1970 que foi criada e muita gente conhece essa moto, só que não sabe disso. É conhecida como a cinquentinha, a RD50. Foi a primeira moto criada aqui no Brasil. Eu vou colocar uma fotinho aqui. Para você, quem não conhece, agora vai conhecer a famosa RD. Bom, agora que nós falamos um pouquinho sobre a primeira moto, vamos já dar continuidade no assunto sobre motoclube. O primeiro motoclube que foi criado aqui no nosso Brasilzão foi o Motoclube Brasil, criado no Rio de Janeiro, no ano de 1927. Em seguida, em 1932, foi criado o Motoclube Campos. Ficou mais pra frente ainda, em 1960 foi criado o terceiro motoclube, se chamava Zapata Motoclube. E também nessa década de 60, Hollywood começou a utilizar as motocicletas para as filmagens. Eu lembro que tem um filme que eu olhei, que eu acho ele incrível, que fala da história de dois motociclistas, né? Wisenrider, uma coisa assim. Eu vou deixar na descrição o nome do filme, pra quem tiver interesse em olhar. É um filme muito bonito, é uma história bem bacana, então vou deixar o nome na descrição, porque vale a pena olhar. Continuando aqui, em 1963, no Rio de Janeiro também, foi criado os Balaios Motoclube. E em seguida, todos começaram a seguir os padrões internacionais, né, das irmandades. Aciona o sininho e compartilha com os amigos, que eu sei que todos vocês gostam de histórias e saber um pouquinho sobre este meio. Um beijo e até o próximo vídeo.